Olá, 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 pessoal. Estamos aqui para mais uma Love Live Neuroscience. E hoje eu tenho uma convidada que vocês não vão acreditar. Espera só um pouquinho que eu vou colocar ao vivo no Insta e a gente já volta aqui. Vamos esperar o pessoal do Insta. Olha lá! Instagrammers! Estamos aqui para uma Love Live Neuroscience. Minha convidada eu teria que apresentar com calma, porque não é uma coisa assim, apresentação simples. E a gente vai falar hoje sobre dinâmicas de grupo, num sentido mais amplo. Como que os grupos são constituídos dentro das organizações para atingirem uma performance do tipo excepcional. É isso. Esse é o jogo de hoje. Por aqui, na Love Live Neuroscience, aqui eu já tenho 9 pessoas te prestigiando. Aqui meia dúzia, mas vai aumentar. Eu gosto de ficar sossegado. Não se decepcione com o meu público, porque eles demoram um pouco, estão jantando ainda, mas já estão chegando por aqui. Que quem não vier depois pode ver, né? Exatamente. E perde esse momento, né? Perde esse momento. Perde o ritmo. Exato. Quem está aqui comigo? Cláudia Elisa. Poderíamos chamar de Mrs., ou qualquer uma dessas coisas, qualquer um título tipo Queen, né? Mas vamos chamar ela de Cláudia Elisa, porque a gente tem intimidade com ela para isso. E a Cláudia é uma figura que tem um desses currículos que a gente gostaria de poder sentar perto para ouvir histórias. E eu trouxe ela para contar histórias para vocês hoje. Vocês não falam sério, eu não sou a melhor pessoa do mundo. Aqui o Nascimento, a Bruna Nascimento, falando que é a melhor live do universo. Essa aqui, a Love Live Neuroscience. Então, todo mundo que concorda com a Bruna fica por aí, porque eu vou apresentar para vocês essa super executiva, C-level, de grandes organizações de capital aberto, que tem uma experiência incrível. Quantos anos de executiva, Cláudia? Como executiva, 32 anos, como conselheira de administração, mais de 6 anos. Entendeu? Tipo isso. E ela começou muito cedo, porque vocês podem imaginar fazendo conta que era uma criança quando começou. Não foi? Foi, né? Tudo certo. E aí, a gente quer falar hoje sobre uma coisa super importante que tem a ver, inclusive, com um novo momento de investigação, né? Uma investigação que você está fazendo profundamente sobre o poder dessas dinâmicas de grupo. Você vai fazer um curso especificamente sobre isso? Foi. Muito bom. Você vai contar tudo isso pra gente. Inclusive. Só que antes de você começar, eu preciso fazer jabás. Okay. E o único, tem um jabá, tenho 2. A gente vai falar que eram só, mas tenho 2. 2 jabazinhos hoje. Primeiro deles, Instituto Conectomos vai entrar em campanha de férias. O que é a campanha de férias do Instituto Conectomos? Ele vai, sabendo que você vai ter tempo para fazer os cursos, ele vai te vender combos incríveis. Se você não quiser o combo, quiser um curso só, tá lá 15% de desconto no site, você pode ir lá olhar. Mas se você for sagaz, você leva 2 no combo, com 40% de desconto. Entendeu? Tá quase a Black Friday. Não tá tão bom quanto a Black Friday, porque a nossa Black Friday esse ano foi arrasadora. Mas vale a pena. E a outra notícia, que é uma notícia de coração, que é a seguinte. A Design Myself montou sua primeira lojinha física. Você não sabe o que é Design Myself? Olha lá. www.designmyself.com.br. Vou escrever aqui para vocês. Mas o mais legal não é o site, porque o site você já devia estar saber onde é, né? Porque se você me acompanha, o site da Design Myself já devia ser uma coisa do seu cotidiano. Mas o mais legal é que a Design Myself montou sua loja física. Fica na Frei Caneca, pertinho do Shopping Frei Caneca. O número agora me falhou, mas espera aí que eu tenho um ponto aqui que já vai me contar qual é o número. 833. E a notícia incrível, que é a seguinte. Na sexta-feira, aproveitando o negócio de happy hour, não sei o que lá, você não vai acreditar. Tem um bar do lado. O que eu vou fazer? 5 horas da tarde eu vou sentar no boteco. E os 3 primeiros que chegarem lá, vão lançar isso um post amanhã, mas você acompanha a Love Live, vai ser o primeiro a saber. Os 3 primeiros que chegarem no boteco para conhecer a loja da Design Myself, vão ganhar um livro autografado assim, na faixa. Chegou a falar para Carla assim, I design myself. É isso que você tem que falar. Olha para mim e fala, I design myself. Os 3 primeiros levam o livro e eu levo para conhecer a loja. Topa? Quem vem? Estou te esperando lá. A partir das 5 horas da tarde, no boteco do lado da lojinha, na Frei Caneca, 833. Combinado? Acabou o jabá, vocês já estão sabendo de tudo. Então, agora ficamos com essa pérola
do conhecimento do universo do mundo corporativo para conversar um pouco sobre essa história, né, do grupo trabalhando junto. É uma coisa super complicada, né, Cláudia? Pode se apresentar para o meu público, pode introduzir o tema e a gente depois vai chupinhar tudo de você. Tudo bem? Bom, primeiro de tudo, adorei a Carla ter me chamado aqui para vir para essa live. Eu e Carla somos, eu diria, muito próximas desde pouco tempo. Mas a gente virou melhor amiga muito rápido. Isso. A gente foi palestrante junta num workshop falando sobre diversidade, inclusão, num workshop realizado lá no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né, que eu acabo sendo bastante próxima, até pelo fato de ser conselheira de administração. E aí a gente tem trocado várias ideias sobre vários conceitos, né? Então, como ela falou, né, tenho 32 anos aí como executiva, fui executiva de Ambev, Grupo Pão de Açúcar, Via Varejo, Votorantim Cimentos, FINAC, fui presidente da operação da FINAC aqui no Brasil, fui também executiva do Grupo NC, que é dono da Farm EMS, dono também da NSC, afiliada da Globo lá de Santa Catarina e outras empresas, e levo aí uma vida de conselheira em paralelo, né? Fui conselheira da Arezzo & Co durante 4 anos, e atualmente sou conselheira da TOTUS, há 2 anos e 3 meses, mais ou menos. E fui conselheira de outras empresas de capital fechado, não empresas listadas na Bolsa de Valores, né? Então, nesse processo, a gente se conheceu e temos trocado muitas ideias, experiências, compartilhamento de conceitos, checagem de opiniões mesmo, sobre diversos temas. Sem sombra de dúvida, a Carla, ela gosta muito, eu também, de explorar a questão da potência do indivíduo e como a gente faz para alavancar isso e como faz isso crescer, para poder crescer o impacto na performance das empresas, né, das organizações. E aí eu acho a palavra até organizações melhor, né, porque quando a gente fala, às vezes, empresa, no fundo, quando você fala uma organização, um grupo de pessoas, a gente pode pensar que é um instituto, que é uma fundação, que é uma família, que é uma empresa familiar, não necessariamente uma empresa, assim, toda constituída. Então, a gente tem trocado várias ideias e ela me chamou para cá quando me perguntou assim, pô, Cláudia, o que te caracterizou nesse seu momento que você atuou como executiva ou atua como conselheira? Eu diria que respondi a ela, olha, sempre me chamaram para desafios e eu sempre gostei de estar presente em desafios que mexessem com uma visão de transformação. Transformação de um resultado, transformação de uma empresa nacional numa empresa global, transformação de uma empresa nacional que é comprada por uma empresa global e tem que se adequar dentro desse novo universo de um alinhamento de práticas, políticas, etc. Transformação de uma empresa que está quebrada numa empresa que tenha resultado, numa empresa que teve uma disrupção tecnológica, onde, eventualmente, o mundo físico deixou de ser relevante e o mundo digital passa a ser muito mais importante, trazendo, então, novos desafios. Então, essa questão da transformação sempre foi algo que eu atuei, e eu diria, e falei para a Carla, que a visão de atuação como indivíduo nesse universo, ela é muito importante. Mas eu vejo que falar sobre o indivíduo, sobre autoconhecimento, é algo que cresceu muito no mundo, principalmente corporativo, nos últimos anos. Eu me lembro, eu estou com 51, quando eu estava com 40, 11 anos atrás, eu comecei a descobrir uma série de conceitos, cursos sobre autoconhecimento, fiz vários, né, de lá para cá, e poucas pessoas falavam sobre isso. Era um tema quase proibido ou não falado nas organizações. E hoje todo mundo fala, né, de autoconhecimento, mindfulness, meditação, o mundo da saúde mental, com palavras diferentes, todos têm falado muito sobre o indivíduo, mas eu vejo que é uma nova fronteira a discussão de times, grupos, o que ocorre nessa esfera desses grupos e que faz esse grupo tomar melhores decisões, performar melhor. A minha vivência tem sido de que as pessoas não falam sobre conceitos
frames, né, como a gente fala em inglês, de discussão acerca dos grupos, para a gente pensar como a gente faz as organizações performarem melhor. De uma certa forma, né, Cláudia, o fato da gente ter criado todo um entendimento de que o indivíduo precisava se desenvolver, e até, precisava se desenvolver nas questões relacionais ou comunicacionais, ficou faltando essa última etapa que é então, de que forma você contribui para que este grupo não só seja harmônico, mas que ele seja também um time de alta performance. Exatamente. Né? Em todos os cenários. Pode ser um time operacional, mas pode ser também um conselho. Sim. E são dimensões relativamente próximas de um desafio mais importante. Sim. Né? Quer dizer, que nunca colocaram você em jogo ganho. Era só na transformação. Só isso. Só na roubada. Só a dificuldade, o desafio. Que, assim, é interessante, né? Começa daí. Eu, por exemplo, nunca repeti para mim a palavra roubada. Eu tenho comigo uma coisa de que quando você fala palavras de um tom mais pesado, você já está falando com o seu cérebro alguma coisa não tão boa. Então, por exemplo, eu, em vez de falar assim, nossa, isso aqui é um problema, eu falo, isso aqui é um desafio. Eu não falo, isso aqui, cara, que roubada, tem que pagar um pedágio. Eu falo, puxa, isso aqui, caramba, como eu vou aprender? Que coisa desafiadora. Tipo, psicologia positiva. Psicologia positiva na veia. Funcional. Psicologia positiva funcional, né? Muito bom. E aí, nessas diferentes situações, vamos dizer, desafiantes, que você foi colocada para justamente mostrar a sua potência, onde você encontrava as principais dificuldades, né? Qual é a principal dificuldade para uma transformação, para um processo de mudança, quando você está pensando em time? Porque quando a gente pensa numa pessoa, puxa, eu posso elencar N processos mentais e cerebrais que são difíceis, que aí você tem uma questão de tipologia, Sim. Você tem que pensar em assessment, você tem que pensar em perfil, quem muda mais fácil, quem é mais resistente. Mas quando você pensa numa organização, quais são os principais desafios para que haja um engajamento nesse processo, para que as pessoas comprem as ideias? De verdade, qual é o teu papel ali como executiva na hora que você encara um desafio como esse? Olha, eu gosto de falar em sempre duas ou três coisas, mas na sua pergunta aqui eu vou falar de dois aspectos. Eu acho que assim, aonde estão as maiores dificuldades quando tem um processo de transformação? O primeiro é que todo mundo fala e age como se a transformação fosse algo que o outro tem que fazer. Tá. O outro tem que mudar e não ele próprio. É muito mais fácil, a minha vivência mostrou, é muito mais fácil os outros falarem sobre algo que tem que mudar, mas desde que não sejam eles. Então, eu acho que essa é uma dificuldade em qualquer processo de transformação. Todo mundo acha que tem que ser feito, sabe às vezes que tem que ser feito, mas de fato não se envolve diretamente ou não entende que ele tem uma parte fundamental no processo. E a segunda coisa, eu vi muitas situações em que algum processo de transformação tinha que ser realizado e, na verdade, as pessoas começavam a entender a visão completa da transformação a ser feita, mas analisando numa ótica não tão ampla. Então, eu costumo usar a frase que, assim, muitas vezes as pessoas olham uma situação e, em vez delas começarem entendendo corretamente qual é a causa raiz, o que isso gera como consequência e a correta relação de causalidade, as pessoas começam fazendo uma pergunta a partir do lugar errado. E muitas vezes isso ocorre porque quem está envolvido na situação não tem o repertório de conhecimentos, habilidades. Já vi isso acontecer. E já vi também a visão das pessoas não terem aquele espírito forte de pensamento crítico, analítico, para olhar uma situação como um todo, para fazer um bom diagnóstico, e a partir desse diagnóstico definir um plano de ação correto que traga a transformação necessária. Eu diria que esses dois aspectos... Você acha que esse segundo que você trouxe, especialmente, tem a ver com o fato das pessoas estarem ficando cada vez mais especialistas? Que a gente tem aprimorado, aprofundado essa especialização, isso faz com que a pessoa tenha uma visão linear, ou às vezes reduzida do problema, quando ela deveria ter uma visão mais complexa, especialmente no momento em que ela assume uma liderança, ou você acha que isso é uma questão do perfil das pessoas? Interessante você perguntar isso. Eu acho assim, eu acho que
E aí, assim, inevitavelmente eu vou falar bastante sobre o que é a vida dentro de uma empresa, porque é a vivência que eu tenho, né? Tá. O que eu vejo de modo geral, as empresas, de modo geral, elas acabam levando os indivíduos a terem uma carreira muito linear dentro só de uma área funcional. E isso gera essa especialização ou essa falta de uma visão ampla da empresa, onde a pessoa colecione ferramentas, aprendizados, visão holística e por aí vai. E aí, isso é uma coisa para eu dar de testemunho. Isso foi algo, por exemplo, que eu sempre fugi. Eu comentei aqui, né, que trabalhei em empresas, né, como a Ambev e tal, fiquei 17 anos lá. Eu trabalhei em pelo menos 8, 9 áreas funcionais diferentes lá. Trabalhei no Grupo Pão de Açúcar / Via Varejo, trabalhei em 4 posições diferentes lá. Então, eu diria que quanto mais jovem você está numa carreira, mais você tem a oportunidade de estar pedindo mudanças e você ser o dono da sua carreira. O que eu vejo é que as pessoas não têm essa consciência E fazer ou movimentações, não querem correr o risco. Porque fazer movimentações horizontais, né? Exatamente. Ao invés de ficar o tempo inteiro verticalizando. Né? Se mudar, em 17 anos de Ambev, eu me mudei 10 vezes. Caramba! E aí foram nascendo meus filhos. Então, assim... Essa é uma outra história, né? Que é o desafio que a gente tem que fazer outra live para falar sobre como é ser mulher executiva de alta performance, topando essas coisas, né? Em empresas que pedem que você seja expatriada, que pedem mobilidade. Isso é outra live, viu, pessoal? Mas a gente vai trazer ela para falar disso também. Mas aí, me conta. Então, eu acho que um pouco do que muitas vezes ocorre numa análise ou num diagnóstico não tão amplo, não tão profundo, é um pouco sim, porque às vezes as pessoas não tiveram a oportunidade de circular bastante no ambiente, na organização, e aí tem uma visão só de uma área funcional ou de um aspecto, né? Mas você tinha feito um comentário comigo numa outra situação a respeito da pessoa fazer a pergunta certa, né? Sim. Eu gostei disso. Porque isso é uma coisa que sempre me chama a atenção. Qual é a pergunta certa que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Porque as pessoas ficam querendo dar respostas, né? Então, eu ia falar esse aspecto. Você perguntou assim, atrapalha o fato das pessoas serem especialistas? Eu ia falar, acho que nas organizações tem isso. Mas, para mim, o que atrapalha mais das pessoas não terem uma abordagem tão completa na transformação, numa análise, num diagnóstico, é o fato de que quando você, em vez de estar atento ao que o outro está dizendo para fazer a pergunta certa, você nem está ouvindo o outro num grupo, num time, e você já está pensando o que você vai responder. Então, essa questão da presença, da audição ativa, é uma característica e uma habilidade que tem que ser desenvolvida no indivíduo, mas ela ajuda demais o grupo. Perfeito. Um grupo que ouve e um grupo em que os elementos daquele grupo se admiram, tem uma relação de intimidade, tem uma clareza do que cada um traz para a mesa e adiciona valor, um grupo assim será um grupo de alta performance. E aí, as características de amor existentes naquele grupo, as características de audição ativa, isso tudo vai fazer diferença na performance. Não é só o conhecimento técnico, a formação, o ambiente, tem a ver também com aquele grupo enquanto sistema social. A Luciana, que é uma querida que sempre está me acompanhando aqui, já mandou um comentário perfeito para você. Ela também é de organizações, saiu recentemente de uma grande organização e tem um trabalho importante com diversidade também. Ela sempre curte aqui as coisas que a gente fala sobre organizacional. E aí, para isso precisa ter antes uma atmosfera de confiança. E é por aí que a gente vai agora, por quê? Aí você vai fazer um curso, né? Foi. Então, conta o caso do curso, o que você viveu lá. O caso do curso é assim, também minha vivência demonstrou para mim que o que me trouxe até aqui não necessariamente é o que vai me levar adiante. Tá. Então, eu não tenho dúvida que a minha vivência como executiva em desafios que sempre tinha uma jornada grande de transformação, ela contou muito com a minha energia, com a minha coragem de fazer pergunta, com a minha coragem de me arriscar, de ir, né? Mas, quando você entra num conselho, um conselho de administração, principalmente quando você pega uma empresa de capital aberto, né, com pessoas sênior, que são seus pares, naquele colegiado, e é um colegiado,
em que todos têm a mesma voz, não tem um líder que vai ser o final que decide, todo mundo ali tem o mesmo peso no voto. As habilidades que são necessárias nesse tipo de organização, de grupo, elas são habilidades que eu acho que não tinha. E aí eu descobri um curso lá em Londres, na verdade um instituto chamado Tavistock Institute, que ele tem cursos preparando e trabalhando a visão de dinâmicas de grupo, né? Ou seja, é isso aqui, né? Me ajuda. Tavistock, isso aí. Tavistock, isso. Só para o pessoal pode entrar lá, tem uma newsletter xeretar. mensal, é em inglês, né? Mas, assim, é muito legal. É um instituto que foi formado na década de 40 por Bion, que é o papa da psicologia social, de grupos, etc. E eles acabaram indo, tem uma área lá que faz clínica, e eles desenvolveram uma área, que é um instituto que atua junto a organizações, né? E esse ano, agora, de 2019, eu fiz 2 cursos lá, inclusive. Um chamado Certificate of Dynamics at Board Level, ou seja, é um certificado, eu tenho, inclusive, estou em fase de escrever o meu artigo científico para esse certificado, em que a gente discute o que ocorre como dinâmica num nível de boards, de conselhos de administração, de conselhos, né? E fui fazer um outro curso chamado Leicester Conference, em que durante 15 dias a gente era um grupo de 68 pessoas, de mais de 25 países, vivendo durante 14 dias dinâmicas em grupos de diferentes tamanhos, usando para a compreensão do que estava acontecendo ali, os conceitos que o Tavistock acredita. E ao ter essa vivência, muito interessante, me vi aprendendo muito sobre mim, mas me vi aprendendo, primeiro, o frame de como você pode organizar um grupo para que ele tenha mais êxito, né, mais sucesso, e, ao mesmo tempo, o que você tem que entender de um lado humano, do que tem que ser o seu papel para aquele grupo realmente performar melhor. E você teve várias situações com demandas diferentes lá. Foi. E aí tem um negócio que você falou que eu quero que você fale para eles. Fala aí, qual foi? A gente falou antes, né, gente? Só para ver se você tem conteúdo aí para 45 minutos. Não, nós estamos falando... Vai faltar tempo. Vai faltar, não terem dúvidas disso. Mas eu e a Cláudia, quando a gente começa a falar, também tem um problema, entendeu? Porque aí... Mas tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, a gente sempre pensa que o grupo ele está sendo formado por questões ou técnicas, ou estruturais, ou por similaridade, ou por complementariedade e tal. Mas você estava contando, conta a historinha toda para eles. Vou contar. Conta a história toda do evento lá, de como que o grupo se organizou, porque eu achei aquilo bem legal. Então, eu vou abrir, assim, em 2 momentos. O conceito de Tavistock, ele trabalha, quando ele fala sobre performance de grupos, ou seja, como um grupo funciona para tomar melhores decisões, que é a performance. Ele tem um frame clássico conceitual em que ele aborda que quando você tem uma tarefa clara, você tem uma organização de uma pauta, de uma agenda, do tempo, e você tem claramente as autoridades, quem vai cuidar de que assunto, quando isso está muito bem montado, você já ajuda o grupo a performar. Então, a priori, cá entre nós, parece meio básico, né? Isso que eu estou falando. Mas quando você começa a ver lá, como eu vi, nesse curso, por exemplo, de 14 dias, o Leicester Conference, grupo de 68, depois um grupo de 32, depois como funciona um grupo de 12, depois como funciona um grupo de 7, e são várias dinâmicas ao longo de 14 dias, é muito interessante entender que esses aspectos, tarefa, autoridade e organização, eles acabam se revelando de formas diferentes. Dependendo do tamanho do grupo. Dependendo do tamanho do grupo. Então, o tamanho do grupo, ele já determina uma série de coisas. Perfeito. Aí, eu, por exemplo, eu não estudei psicologia, minha formação não é essa, né? Então, eu descobri que tem um negócio aí chamado inconsciente coletivo que opera, né? A gente que é muito, no meu caso, executiva, vindo de finanças, a gente até custa acreditar. Até que você vê na prática, rodando, né? E você vê, assim, coisas que estão acontecendo e você começa a ficar com um olhar mais atento para o que está acontecendo lá naquele momento, naquele grupo. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto que, sem sombra de dúvida, faz um grupo performar é a maneira de como você forma em termos de quem está lá dentro mesmo. Então, eu comentei com a Carla
Aí já no certificate que eu estou fazendo, não nesse curso aí de 14 dias, nós éramos nesse certificado 16 pessoas, 8 homens, 8 mulheres, todos conselheiros de administração, né? Um grupo muito alto nível, cada um também de um país. E teve um momento que passaram uma tarefa, que era uma tarefa de que esse grupão de 16 teria que se subdividir em 3 grupos. Aí, obviamente, cada um começou, discussão, né? Como é que define quem serão os 3 grupos? Como é que vamos dividir os membros do grupinho de 16 virar 5 ou 6 pessoas nos grupos de 3? E aí, cada um dava uma ideia, eu mesmo, vamos separar, tinha uma parte do pessoal que era mais executivo, outra parte do grupo que era mais consultores, vamos botar esse grupo separando, porque aí a gente vai ter uma complementaridade de conhecimentos. Aí o outro, vamos separar aleatoriamente. E, no final das contas, a gente decidiu, né, foi uma vivência, isso que eu estou falando agora aconteceu, a gente decidiu que a gente ia simplesmente levantar na sala e caminhar em volta e ver perto de quem a gente ia parar. E para mim foi muito interessante, e isso em silêncio. É muito interessante essa dinâmica, gente. E no final das contas, o que eu vi é que muito do que me direcionou não foi com quem eu queria trabalhar, mas com quem eu não queria trabalhar. Eu amei isso, gente. E isso ocorre e ninguém fala. Então, imagina quando você está numa empresa e aí formam lá uma comissão, um comitê para estudar tal tema. E você está com aquela pessoa que você não quer estar. Ai, meu Deus! Enfim, então eu acho que assim, esse é um segundo aspecto que não é tão de framework, de conceito, que é humano. E interfere. E aí tem duas coisas, porque tem a hora que eu realmente vou precisar fazer o grupo com aquela pessoa e saber dessa minha indisposição. Sim. Me ajuda a resolvê-la, porque eu sei que ela vai atrapalhar a dinâmica, aonde eu tenho que sair do protagonismo do negócio, tipo, vai acontecer o que eu aguentar porque eu não aguento aquela pessoa, né? Sim. E aí eu não vou conseguir trabalhar, então, beleza, eu vou ter que trabalhar com essa pessoa, eu vou ter que me transformar na relação com ela para que isso possa ser produtivo. Senão eu acabo com tudo por causa disso, né? Sim. Ou eu, como líder, conhecer a dinâmica do meu time e saber quem é que trabalha bem com quem. É isso aí. Para promover, porque não é só uma questão de ter uma diversidade, mas é uma questão também de ter algum nível de afinidade para que essas pessoas possam se entregar o que elas têm de melhor uma para as outras. Sim. Né? A Luciana fez uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena você discutir. E eu não sei a resposta, de verdade eu não sei, porque você está me trazendo novas visões sobre essa coisa. Ela disse assim, quando os grupos são auto-organizados, eles já de cara seriam menos produtivos, seriam mais improdutivos, porque eles estão se auto-organizando, quer dizer, montem aí os grupos e tal, do que aquela coisa do frame que você falou, não, vamos pegar quem tem as habilidades técnicas, quem é que tem que papel, etc., e já organizar a dinâmica com as tarefas já bem determinadas. Como é que fica isso e aquilo? Assim, minha experiência, vivi muito grupos auto-organizados, né? Principalmente quando você, na década de 90, onde eu vivi lá na Ambev, a gente começou a implantar toda a visão de qualidade total. É assim, para que um grupo auto-organizado funcione, tem uma característica que tem que existir em todo mundo que é membro, que é a visão do accountability, ou seja, o que a gente, eu diria, não tem uma tradução em português para essa palavra, mas a gente costuma usar muito, que é o senso de dono, né? O cara entendeu o seguinte, isso aqui é meu, comigo. Eu vou abraçar, e o que a gente definir aqui como tarefas, etc., eu vou fazer a minha parte, me preocupando não só no que é o meu, mas o impacto do que eu faço no outro e vice-versa, né? O impacto do outro em mim. Então, eu diria que os grupos auto-organizados, na minha vivência, eles funcionaram bem, porque eles foram já, de cara, formados por pessoas que tinham essa característica como premissa. Como uma cultura da própria organização, né? Perfeito. Isso aí. E aí eu acho que foram bem. O que eu pensaria, que é um tema muito interessante que eu estava falando com Carla antes da gente entrar aqui na live, eu já atuei em grupos em que os elementos, vamos supor, eram muito complementares, né? E já atuei em grupos onde os elementos eram muito similares.
similares em termos, às vezes, de formação ou até de estilo, né? Aí, quando eu falo estilo, vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa task-oriented, assim, eu gosto de concluir a tarefa, velocidade, quando é que vai ser. Tem outras pessoas que é diferente, são diferentes. É a pessoa que quer chegar, fazer uma relação no grupo, depois de se relacionar, aí ela começa a trabalhar. São estilos diferentes, né? E ainda tem um terceiro, que tem um compromisso tão forte com a perfeição da tarefa, que ele também não entrega, né? Porque ainda está terminando de arrumar. E você é doida para ele falar, então acabou. Não, peraí, que ainda tem que pôr mais um tracinho aqui. É isso. Então, eu diria assim, que eu tenho dúvida se um grupo formado por gente muito diferente, mas complementar, eu acho que esse grupo acaba sendo menos produtivo do que um grupo que é um pouco mais similar. Aliás, existe pesquisa de McKinsey, PwC, falando sobre essa temática. Não saberia exatamente se está referência, mas já li no passado. Concluindo mas exatamente isso que eu falo. Essa história da diversidade cognitiva. Então, talvez, será que não é isso que faz as organizações terem tanta dúvida na hora de trazer esse tema para a pauta? Porque será que, na verdade, não é o modelo de interação das pessoas que acaba estragando? Vamos dizer assim, eu não sou exatamente como você, mas eu entendo você e consigo respeitar o que tem de positivo no que você traz, e você me entende e consegue perceber o que tem de positivo na forma como eu trago. E a gente consegue ser complementar. Ou sempre vai ter alguém que é o dono da bola e que vai puxar a sardinha para o seu jeito de ser e acabar fazendo o grupo trabalhar de acordo com aquele cenário, sabe o que eu estou dizendo? Será se eu consigo fazer com que as pessoas trabalhem de uma forma mais elaborada juntas, respeitando as diferenças, e por isso eu preciso de uma cultura de inclusão para além da cultura da diversidade, né? E agora eu não estou falando, nem estou entrando no mérito de gênero ou de orientação sexual ou de etnia. Diversidade eu estou falando de uma coisa mais ampla, porque eu tenho muitos lugares em que a gente chega e que a gente percebe que tem só um tipo de gente. E que pode ser que essa empresa tenha feito essa opção porque ela entendeu-se mais produtiva fazendo aquele tipo de opção. E a gente vai lá e fala, não, vocês precisam de diversidade. E aí eu fico com essa dúvida, porque o problema está no quanto a diversidade não é importante, ou o problema está no fato da gente não saber lidar com a diversidade. Então, você sabe que eu já tive um gestor que uma vez conversando e advogando, né, em causa de ter mais diversidade no grupo X que eu estava Você estava advogando? Eu estava advogando assim, falta diversidade, temos que ter mais diversidade aqui. E aí a pessoa me respondeu, Cláudia, então, a gente aqui não quer um zoológico. A gente quer um grupo de animais, mamíferos. Mas não quer um zoológico, mamífero, réptil, aves. Não precisa vir um estranho. É isso que ele está querendo dizer. Por mais que, assim... Não precisa pintar um animal exótico por aqui. Por mais que, na época, quando eu ouvi isso, eu me lembro, né? Tem muitos anos isso, eu fiquei bem chateada. Mas, ao mesmo tempo, hoje, olhando para trás, eu consigo entender esse comentário. Porque, de fato, quando você tem um grupo muito diferente, é muito difícil caminhar para os acordos, para um certo consenso, para alguma coisa que vai evoluindo, né? Ao mesmo tempo, eu acho que você tocou no que eu acho que é principal, que é assim, independente de ser um grupo diverso, com diversidade cognitiva, até transcendendo o gênero, qualquer coisa nesse sentido, racial, o que precisa ocorrer é uma coisa legítima de que cada elemento admira um ao outro. Então, quando isso ocorre... Mas é tão difícil eu admirar o que é diferente. Narciso acha feio que não é espelho, já canta Caetano, né? Entendeu? Mas, não para mim, eu numa boa sou encantada com pessoas, então eu costumo ver essa potência em pessoas diferentes. Tem algumas tipologias que me incomodam pessoalmente. Eu consigo assumir isso, que são pessoas com quem eu tenho mais dificuldade. Mas eu gosto até de umas coisas exóticas, eu gosto até de gente que me desafia em pensamento e tal. Para mim isso não é tão desafiador, mas eu percebo que isso não é tão simples a gente produzir com essas pessoas, né? Mas será que não é justamente o desafio que precisa ser
transposto que aumenta a qualidade da discussão? Exatamente. E falando assim, qual o pré-requisito para que a gente tenha essa abertura a admirar o outro? Eu comentei com ela, esse curso que eu fiz lá em Leicester, né, no Leicester Conference, o tema desse ano foi Love at Work, amor no trabalho. Tá. Obviamente me interessou tremendamente, porque eu falei, nossa, love, né, amor, para mim, traz semanticamente toda uma visão de incondicionalidade. E no trabalho, a gente muitas vezes vê uma relação condicional. Eu te amo, desde que você entregue resultado, desde que você seja leal, desde que você esteja disponível, desde que eu possa contar com você se precisar um trabalho para amanhã correndo, né? Mas, na verdade, o que é a minha vivência e experiência, eu tive, assim, o privilégio de trabalhar em grupos onde eu sentia um verdadeiro amor. E esse amor no sentido amplo, né? De gratidão, de desprendimento, de aceitação, isso tudo dentro de amor. E essa característica, eu acho que ajuda muito quando ela está presente no indivíduo, e aí sim, eu acho que está mais presente quanto melhor a pessoa está com ela própria, né? É uma visão de como começa no indivíduo e vai para o grupo. Quanto mais a pessoa está melhor com ela, mais fácil ela tá de aceitar o outro, quer dizer, com tudo que ele traz. Não adianta ficar batendo na tecla de team building ou ficar batendo na tecla de aceitação do diferente se essa pessoa ainda não fez um mergulho nela própria. Exatamente. Porque ela está o tempo inteiro se analisando de acordo com o olhar do outro. Então, aonde o outro a agride, que é justamente na vulnerabilidade dela, e a psicanálise já nos ajuda bastante com isso, essa pessoa não vai conseguir evoluir, né? Exatamente. Então, ela só vai conseguir evoluir dentro do grupo quando ela for capaz, efetivamente, de não ficar projetando no outro os seus gaps. Né? Isso. Seus gaps, suas frustrações, seus medos, né? Por aí vai. Ver no outro, na verdade, algo que ela própria tem, na verdade, não o outro, né? Agora, mas possível, porque aí me pintou um paradoxo agora na cabeça. A gente está cada vez formando times mais jovens, sim, com pessoas menos maduras, querendo que elas performem muito bem, e ao mesmo tempo exigindo relações sociais mais maduras, né? Porque às vezes nem os cinquentões, né? A gente tem que assumir, que você já colocou quantos anos você está trabalhando, né? Nem todo mundo também não esconde isso de ninguém. Eu faço 50 anos daqui a alguns poucos dias. Sim, no mesmo dia do meu filho, coincidentemente. E falta muito pouco mesmo, viu, gente? Negócio assim, negócio de 20 dias eu já sou uma cinquentona. Mas falando daqui dos meus 50 anos, depois de ter feito o tamanho de burradas que eu fiz, eu acho bonito falar desse negócio de aceitar o tal. Como é que eu faço alguém que tem 25, que está lá no seu primeiro desafio como líder, às vezes? Pô, eu conheço empresas que o cara tem 26 anos e tem equipe. Então... E que ele vai precisar fazer um grupo funcionar com uma dinâmica tão elaborada quanto essa. Cara, a gente tem que fazer uma mágica neles, né? Quem trabalha com desenvolvimento, que aí já vão para outro passo, que é trabalhando com desenvolvimento. Como é que faz isso acontecer? Olha, eu vejo o seguinte, essa nova geração aí, 20 e poucos anos, já muitos deles líderes, né? Tem um lado que não é o que a gente viveu, por exemplo, todo esse mundo de rede social, todo mundo se fala mais escrevendo do que conversando, né? Olho no olho, frente a frente. Eu ainda sou, tenho certeza que você também é daquela pessoa que gosta de usar o telefone em vez de mandar um WhatsApp, né? Embora isso seja uma realidade para essa turma mais nova, eu também não tenho dúvida que essa turma mais nova, ela veio num momento diferente da minha geração, em que ainda essa coisa do ganhar dinheiro era colocado na frente muitas vezes. Eu acho que a gente tem uma nova geração que está tendo muito mais acesso e muito mais abertura em N conversas que a gente não teve. Eu falei aqui, há 11 anos atrás, eu falava para o povo que estava fazendo um curso de autoconhecimento, o nego me olhava como alienígena, né? Assim, ela está pirada. E hoje não. Hoje eu vejo todo mundo falando mais. Poxa, estou fazendo uma meditação, estou fazendo um curso de autoconhecimento. Então, eu diria, gente, que isso tem ajudado mais essas novas gerações a estarem, né, mais abertas a essa coisa do aceitar o outro, aceitar a diversidade e tal. Eu acho que o mundo está muito melhor
nesse sentido hoje do que já esteve um dia, né? Mas será que a alta competitividade também não aumenta uma visão mais egóica? Será que a gente não está bem num paradoxo aí, que eles não sabem muito bem como fazer para se autovalorizar num cenário diverso e ainda precisando aceitar o outro? Porque, por exemplo, o Valdez trouxe uma pergunta que eu acho legal, tipo, que eu tenho minha própria crítica, porque se fala muito hoje em comunicação não violenta, tem cursos de comunicação violenta, tem estratégia, é todo né, é uma teoria e uma prática bem delimitada. Só que, para mim, de novo, se eu não tenho um estofo vivencial, experiencial, de inclusive perceber as vantagens de se comunicar dessa forma, eu não consigo praticar. Isso vira praticamente um roteiro, né? Um processo, como tantos outros que a gente pratica. Enquanto isso, quando, na verdade, a comunicação é um processo que precisa emanar do indivíduo. Sim. Eu não posso chegar aqui, ó, Cláudia, então você faz assim, você faz assado, você vai fazer, mas na hora que você sentir o seu calo apertar, é possível que você pegue toda essa teoria e jogue no lixo e venha com toda a sua força expressiva, que não tem nada a ver com aquela teoria, porque você de verdade não moldou o seu desenvolvimento comunicacional ou emocional naquele modelo. Aquilo é apenas um processo que você aprendeu. Que é um pouco da minha crítica sobre como a gente desenvolve. Tem que ser empático. Mas o que é empatia, meu amor? Empatia não é nada que você aprenda. Empatia é uma prática. É uma prática. Bateu, levou. Eu tô aqui, você fala um negócio, eu sinto, e percebo, e devolvo, e interajo. Às vezes eu acho que eu tô sendo, mas não tô. Aí você me diz, não, você não tá sendo, e eu preciso experimentar. Bom, então empático é assim? Não, empático não é assim, empático é assado. Não adianta ter aula de empatia, sabe? Mas olha, Carla, se eu pudesse compartilhar aqui na live o que a gente estava falando um pouco fora, é assim, é muito ruim quando você, como executivo, ou como alguém que trabalha numa organização, você entrega ao outro mais poder do que deveria, no sentido de que você não se reconhece, você não tem sua boa autoestima, ou sua alta estima, né? E aí você fica se vendo a partir de um reconhecimento que o outro traga. Triste de quem faz isso. Por isso que eu falei que, assim, a gente pode falar aqui 1000 relações causais, temas complexos, conceitos, mas a coisa é simples. O indivíduo, ele tem que começar por ele. Se um grupo vai performar bem, cada indivíduo tem que estar autocentrado, tem que estar com a sua autoestima em dia, porque aí a pessoa vai estar preparada para ouvir melhor e gerar o que a Luciana falou no comentário dela, da confiança dentro do próprio time. Eu não consigo confiar no outro se eu não confio em mim própria. Se eu não confio no meu potencial, se eu não confio no que eu posso entregar, porque o outro está me dando feedback negativo, né? Então, eu acho que assim, essa visão de começar a partir de si próprio ajuda o grupo na sua formação, na sua movimentação, com aspectos interessantes de complementaridade e de abraçar a diversidade. Eu diria que esse é o caminho. E sem afeto não tem jeito. Sem amor, sem essa visão de gratidão, não tem jeito. Eu escrevi um texto aqui, eu vou compartilhar com vocês o link, que eu acho que vale a pena, é do LinkedIn, já faz um tempinho que ele está lá, mas eu falei sobre essa coisa de soft skills e amor no trabalho, eu tinha separado aqui para compartilhar com vocês. Muito legal. Quem está no Insta, que eu não consigo colar o link aqui, é só entrar lá no meu LinkedIn, procurar o primeiro artigo lá que está publicado, que chama-se Trabalho, um lugar para amar ou suportar. Eu faço algumas discussões sobre isso, a Cláudia leu, achou que está bonitinho, então vou aproveitar para compartilhar com vocês aqui. Tá ótimo. E aí, assim, tem uma última pergunta, porque eu não posso abusar muito mais, né, pessoal? Porque vocês já entenderam que eu já aluguei tudo que eu podia. Do Bernardo, que é um parceirão nosso aqui, que faz um trabalho legal com times de e-games. Não sei se você conhece isso, esses times de jogos eletrônicos. Sim. Então, ele treina um time de Counter-Strike, se eu não me engano, agora. Ele já treinou um time de League of Legends. Okay. E agora ele está no Counter-Strike. Acertei, Bernardo? Tô chique aqui, falando dos seus... Chiquérrimo. E aí, ele tem um time que é um time profissional, que é um time que está na liga profissional, que inclusive treina nos Estados Unidos e que ele está lá. Agora está no Brasil, mas ele está viajando demais com esse time. E ele queria que a gente fizesse
a mesma análise, só que puxando a idade. E aí eu quero lembrar... Puxando a idade para trás. Para 18, 20, né? 16, 18, 20, que é o time que ele tem lá. E eu queria que você juntasse essa discussão com a ideia de que cada vez mais, especialmente no ambiente corporativo, a gente está levantando a régua desses meninos para eles entrarem na faculdade do ponto de vista conteudista, técnico, sim, tá? Você vê que a gente comentou que a nota de corte da FUVEST para medicina foi parar em 78, que é um negócio que, assim, não sei se alguém aqui fez FUVEST, imagino que vários de vocês, a hora que você mete 78 na FUVEST, significa que você não fez outra coisa. 90, tá? Você não fez outra coisa na vida que não fosse estudar, né? Você pensar uma carreira braba, assim, tipo, como veterinária, que foi a que eu fiz, nós estamos falando de 65, né? Então, esse número 78 aí é descomunal. Então, vamos pensar, um médico, para ele entrar na faculdade do Hospital das Clínicas aqui, ou lá em Ribeirão, que são os top 10 lá da história toda, vai ter que fazer 78 pontos. Depois eu vou querer a humanização da medicina. Tipo, como é que ele conseguiu se relacionar, como é que ele conseguiu viver, como é que ele conseguiu entender gente para fazer 78 pontos na FUVEST. Agora, ele pensa nesse menino que, para poder participar de um e-game desse nível, sentou na frente do computador e ficou jogando joguinho eletrônico durante toda a infância e adolescência. Então, eu sou uma otimista por natureza. Ótimo. Então, eu penso assim, esse menino que estudou para passar na FUVEST, de fato, a pessoa deve ter ficado sentada horas a fio estudando, assim como o e-gamer, né? Para responder rapidamente nos comandos e ganhar, né, as competições. Mas essa pessoa não existe só ali. Muitas vezes ela está em outros grupos. E nesses outros grupos, ela acaba tendo relacionamento. E às vezes o colégio que a pessoa estuda também ajuda nesse aspecto. Então aí eu acho que a gente volta para essa geração mais nova, para uma questão que a gente não abordou ainda aqui, que é um pouco da educação, que é a importância de você ter nas escolas, que é onde essa turminha está andando, né, antes de entrar na faculdade, para a gente não ter uma coisa só conteudista. Né? Eu tenho 3 filhos. 2 dos meus filhos estudaram em colégio mais conteudista. E eu tenho uma filha que estuda num colégio que tem conteúdo, mas muito mais tem uma coisa construtivista. Perfeito. E uma coisa de agregar outras vivências que contribuem em demasia para o pensamento crítico e para a capacidade argumentativa dela. Né? Então, assim, eu vejo a diferença. Então, eu diria assim, se eu fosse um pai ou um instrutor como o Bernardo desses grupos, eu acho que tem uma responsabilidade na gente mais velha de estar olhando essa garotada e falar assim, puxa, o que eles estão bala, continua assim, mas o que a gente vê que eles não têm, o que a gente pode ajudar orientando ou trazendo de diferentes vivências para essas vertentes mais humanistas serem adicionadas ao perfil da pessoa. Eu acho que a gente tem, não precisa contar que alguém da escola vai fazer, cada um pode estar fazendo isso no seu entorno, no seu momento. Eu tenho filhos na cidade, eu tenho filhos de 20, 18 e 15, né? O meu de 20 faz 21 aqui no mesmo dia dela, né? Então, se vocês me perguntarem, o tempo inteiro eu estou assim, pensando que tipo de conversa a gente tem numa hora de um jantar, ou numa saída, ou numa viagem que a gente faz junto, para estar estimulando esse reconhecimento do que é a pertencer a uma nação, pertencer a um grupo em que você não está lá só para performar. Perfeito. Você está lá também para conviver, para ter um papel ali social e por aí vai. Mas é importante que você saiba, minha amiga, que você está meio sozinha nessa história. A gente tem visto, a gente tem acompanhado aí algumas escolas, existem as top, que já entenderam isso, mas tem umas aqui no meio do caminho que ainda estão com um conteudismo muito forte. Sim. E demorando para compreender o que é o desenvolvimento socioemocional, o que, inclusive, tem favorecido todo esse comportamento meio preconceituoso, meio conservador e tal, que é esse lugar aí que a gente também tem que se repensar como sociedade, né? Sim. Porque a gente também pode falar, bom, a gente tem que transformar esses valores, mas que valores?
né? Quais são os valores efetivamente? Beleza. Ó, fazer só um elogio, porque como veio da Luciana, e eu sei que a Luciana é uma pessoa de muito valor, conheço a família, sabe aquela coisa? Conheço a família da Luciana. Eu sei que ela é uma pessoa que tem crítica e tal. Eu disse assim, a Cláudia é incrível, só ouvi verdades. Então, também concordo com ela. Muito bem. Só ouço verdades com a Cláudia também, viu, Lu? Obrigada, Lu. E, pessoal, eu imagino que vocês devam ter aproveitado, curtido. Vocês ficaram quietinhos hoje. Então, acho que mais sorvendo, né? Dessa enorme capacidade de argumentação e articulação. Querido. Então, é o seguinte. Compartilhem essa live para que todo mundo possa aproveitar essa história. E, pessoal, o que eu posso falar para vocês às vésperas do fim desse ano de 2019? Que foi lindo ter vocês por aqui, que foi maravilhoso ampliar sempre, né, minha abrangência. Agora a gente está aqui num monte de lugar tudo ao mesmo tempo, no Instagram, num monte de lugar no Facebook, que eu quero cada vez mais ter gente para discutir. Ano que vem tem novidades, eu vou para fazer um canal novo no YouTube só para educação, voltado para paz. A gente está lançando isso logo no comecinho do ano. Já sai bem legal, em cima da educação inédita, que é um projeto que vingou, projeto que está indo muito bem aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Tem novidades com a Cláudia também, que eu não vou adiantar, porque esse negócio de ficar cantando vitória antes da hora sempre dá errado. Mas temos projetos com a Cláudia também, e eu tenho certeza que o ano de 2020 vai ser um ano melhor para o país, porque a gente tem muita coisa para construir, independentemente do que está acontecendo nessa bagunça política aí. A gente sempre tem um grupo muito forte, procurando desenvolver pessoas. Eu tenho tido a companhia de pessoas incríveis, tenho visto pessoas incríveis se organizarem em grupos para transformar as nossas realidades, as nossas práticas em ONGs, em movimentos, em projetos incríveis de educação. Então, eu tenho certeza que a gente tem muito recurso para mudar o futuro, para construir, né, esse futuro que a gente almeja. Então, 2020 incrível para todos vocês. Eu encerro minhas lives desse ano aqui. Agora, só na terceira semana de janeiro, porque eu também sou filha de Deus e vou descansar como todos vocês. Mas sempre tem uma entradinha no story, sempre tem uma palhaçadinha, porque a gente não aguenta ficar quieto, né? Obrigada, meu amor. Obrigada. Valeu, você foi um grande presente de 2019, viu? Também. Beijo, pessoal. Se cuida. Tchau. Valeu, até. Obrigada, gente.